Vamos passar então para equilíbrio. E aqui eu vou destacar para vocês dois testes. A gente até comentou de alguns outros testes também no nosso vídeo. Quem ainda não assistiu aí no YouTube, logo que sair da live aí entra no nosso canal. Vai lá e tem todos os vídeos sobre agilidade, sobre equilíbrio e sobre coordenação. Compartilha aí com a turma, com os colegas que ainda não conhecem. O pessoal do Instagram também vai migrar lá para o YouTube e vai fazer isso. A gente vai falar de dois testes de equilíbrio aqui que são muito utilizados clinicamente. Agora, mais o pessoal da área da saúde utiliza do que o pessoal da educação. O primeiro teste, ele tem como teste original Romberg. Só que agora ele foi modificado. O nome desse teste, na verdade, é um score, né? O teste é de equilíbrio estático, mas ele tem o nome de Balance Score System, né? Error Score System. É um sistema de marcação de pontuação de erros de equilíbrio, fazendo a tradução, tá? A versão modificada é a que a gente deve utilizar. Por quê? Porque na versão original existia também o apoio bipodal, que é redundante na maioria das vezes. Obviamente, para crianças que de repente têm algum processo de desenvolvimento, algum processo, alguma alteração de desenvolvimento neurológico ou neuromuscular, vale a pena a gente fazer a avaliação bipodal. Mas geralmente a gente passa e faz a avaliação apenas na posição unipodal ou na posição tandem, que é aquela posição com um pé à frente do outro. Esse teste ele é muito utilizado como teste de triagem, como teste de screening, principalmente para atletas, preste atenção que eu vou falar aqui, atletas que sofrem concussão cerebral. E aí você pode estar pensando, poxa vida, o que ele está falando sobre isso nessa aula? Eu já vou dar um spoiler para vocês, que muito brevemente nós vamos falar também de lesões, e uma das lesões que mais preocupa os profissionais da saúde que atuam com crianças é a concussão cerebral, principalmente no esporte mais popular do Brasil, que é o futebol, né? Será que a criança deve cabecear tanto a bola, né, durante o processo de desenvolvimento neuropsicomotor? Será que o esporte que tem muito contato físico, ele deve estimular esse contato físico e, obviamente, choques que podem impactar a coluna, impactar a cabeça na criança? Então, a criança está submetida a esse risco e essa é uma das lesões mais prevalentes nessa população. Então, vale a pena a gente saber avaliar se existe alguma alteração neurológica a partir de um trauma, né, que pode indicar uma concussão cerebral. Então, esse é um teste que faz isso, é um teste de screening, tá? E o outro teste clássico que a gente conhece é o teste do CBIT, o Star Excursion Balance Test. Só que esse teste ele tem uma particularidade, que é um teste de alcance funcional sobre um apoio unipodal. E a gente tem que tomar um cuidado, principalmente em crianças com idade abaixo de 12 anos, que estão em processo de desenvolvimento e mesmo saudáveis e mesmo com o seu desenvolvimento adequado, não conseguem ficar em apoio unipodal. E aí você vai avaliar a criança com menos de 12 anos e vai dizer que ela tem uma alteração de equilíbrio. Na verdade, ela não tem uma alteração do equilíbrio decorrente de uma lesão ou de alguma alteração de alguma doença. Ela tem uma alteração do equilíbrio porque ela está desenvolvendo ainda o seu sistema nervoso, ela está mielinizando ainda o seu sistema nervoso e, consequentemente, ela está ainda aprimorando a sua capacidade de equilíbrio. Então, apesar de termos também valores normativos e termos esses testes validados para crianças abaixo de 12 anos, vale aí, deixa eu fazer aqui para vocês, um ponto de interrogação bem grande quando a gente avalia testes com alcance funcional, tanto para membro inferior quanto para membro superior. A gente também tem esse mesmo teste para membro superior. A gente tem o teste pediátrico de alcance funcional, que a criança fica sentada ou em pé e tem que ter distâncias de alcance com o membro superior. Então, cuidado, sempre que a criança é exigida a ficar num apoio unipodal, apenas de um pé,
as crianças abaixo de 12 anos estão em processo de aquisição dessa capacidade. Então, é comum que ela não consiga ficar e não consiga executar o teste adequadamente. Tá bom? Então, eu trouxe esses 2 testes mais para trazer essa ressalva, para trazer esse destaque aí, porque é importante a gente fazer essa consideração. Ele é muito utilizado, muito validado para lesões de tornozelo, para lesões de joelho, para lesões do membro inferior, tem valores normativos, e geralmente esses valores normativos, eles têm uma relação de assimetria, ou seja, a diferença do alcance funcional com o pé que não está apoiado nas diferentes posições, nas diferentes direções, principalmente para a direção anterior. Só que, ressalto de novo, a criança, principalmente aquele jovem abaixo dos 12 anos, ele vai ter essa assimetria. É comum ter essa dificuldade em fazer o movimento correto ou simétrico, porque ele tem dificuldade em ficar no apoio unipodal. Tá? Mas também, no final, vocês vão participar de uma avaliação, né, ou de uma pesquisa ali, brevemente. A gente pode discutir mais esses valores normativos aí para crianças e adolescentes. Tá? Pessoal, vamos lá, vamos interagir. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, tá entrando mais gente, bem feliz com o pessoal tá entrando aí. Esses testes são mais conhecidos, são testes mais clínicos. Eu quero saber se o pessoal, principalmente o pessoal da área da educação aí, conhecia esses testes, se utiliza para avaliação também de equilíbrio, se já utilizou, né, e aí também vale para o pessoal da área da saúde, já utilizou esse teste também em crianças? Como é que foi o desempenho da criança? Vamos interagir, eu quero conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Vamos lá. Pessoal que está no Instagram, vamos lá, interajam, vamos conversar. Vamos ver quem é que está entrando. O professor Frederico Diniz Lima diz que nunca usou. Ele é um teste mais clínico, então geralmente o pessoal da área da saúde utiliza, né? Apesar de que vamos fazer uma ressalva, né? A área da saúde também é a área da educação, as coisas conversam, e o professor de educação física também é da saúde. Muito bem, não conhecia, não usou, não conhecia.